Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, finalzinho do versículo 43 ao 45. Hoje é dia de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim. A Bíblia que nós conhecemos como Vulgata. Sobre São Jerônimo, eu acredito que os irmãos podem encontrar muita coisa na internet, então não vou falar muito sobre São Jerônimo, mas gostaria de deixar uma frase dele para abrir a reflexão do Evangelho de hoje. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, ou o próprio Deus. São Jerônimo quem fala isso. Por quê? Porque as Escrituras, elas falam de Cristo, elas revelam Cristo para nós. E existem nas Escrituras textos que são um pouco obscuros, que nós não compreendemos com tanta facilidade. É necessário uma exegese, ou, vamos dizer assim, um esquadrinhamento da palavra, né? E ali a fundo. Mas existem passagens que até nós compreendemos o que quer dizer de forma superficial. É o exemplo do Evangelho de hoje. Os apóstolos compreendiam superficialmente as palavras. Ouviam as palavras, sabiam o que as palavras queriam dizer, mas na verdade não sabia os sentidos da palavra. Qual profundidade, qual riqueza havia nos sentidos das palavras que Jesus havia dito. Veja o que Jesus vai dizer. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, aqui está falando porque Jesus havia acabado de curar um menino epilético, ou seja, que tinha um espírito que causava uma enfermidade na criança. Então todos ficavam admirados. Então disse ele, Jesus, aos seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras. As palavras de Cristo, elas têm que ser guardadas em nosso coração. Quer nós as compreendamos, quer nós não as compreendamos. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem, ele mesmo, há de ser entregue às mãos dos homens. Então veja, Jesus diz: o Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Lógico que aqui já é o segundo anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para os seus apóstolos. Ele já havia falado que seria entregue antes a os seus apóstolos em outra ocasião. Mas nessa ocasião ele vai dizer: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Isso aqui para nós hoje, facilmente nós compreendemos, porque nós sabemos que Jesus foi entregue, foi pego, foi açoitado, foi torturado, foi preso, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. Para nós isso aqui está muito claro. Mas para os apóstolos, veja o que diz o versículo 45. Eles, porém, não entendiam estas palavras, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido. Eles não sabiam o real sentido de ser entregue. O Filho do Homem será entregue aos homens. Mas para quê? Para quê? O que acontecerá? O que é esse fato e o que causará na vida de Cristo e na nossa vida esse fato de que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens? Porém, acontece algo que Jesus, com certeza, não quer que aconteça conosco, que é o finalzinho do versículo 45. E tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. O que Jesus não quer de nós, meus irmãos, é que nós tenhamos medo de compreender aquilo que Jesus nos fala por meio de sua palavra. Ou medo de nos aproximarmos dele para saber o real significado do que ele queria dizer. Jesus vai dizer: se vocês querem alguma coisa, peçam e vocês receberão.
Se vocês desejam alguma coisa, procurem e vocês acharão. Se vocês desejarem, quiserem, realmente buscarem, baterem, procurarem, vocês serão respondidos. Então nós devemos fazer isso, bater na porta do coração de Jesus, quando nós encontrarmos textos que são obscuros. Muitas pessoas vão dizer, não, mas a Bíblia hoje é fácil de ser entendida. Não é fácil. Tem muita coisa que está oculto ao nosso entendimento. Pelo menos, até que seja revelada verdadeiramente a natureza daquilo que foi dito. Por exemplo, um exemplo básico sem explicações, mas só para você entender. A Bíblia diz que o anticristo se manifestará. A Bíblia fala de um homem da iniquidade. Muitas pessoas entendem que é um homem mesmo, físico. Outros que até é um garoto que vai nascer de uma mistura de coisas aí. Outros vão dizer que o anticristo sempre foi na história e sempre será uma mentalidade que se opõe ao Evangelho, que se opõe a Cristo. Isto está obscuro. Nós podemos pedir luzes a Deus para que Ele nos revele alguma coisa sobre. Porém, na minha concepção, só saberemos de fato o que é quando chegar a hora de acontecer aquilo que todo mundo está com ansiedade que aconteça, a volta de Cristo. E aí sim, São Paulo vai dizer que hoje nós conhecemos em parte, mas amanhã conheceremos como nós somos conhecidos, ou seja, no dia do retorno de Cristo, no dia do juízo final. Amém. Deus abençoe você, mas não tenha medo de se aproximar de Cristo e de fazer perguntas a Ele.